Então hoje nós vamos começar a pensar em ah, problemas multivariados complementares àqueles que nós conversamos até agora. Então já vimos várias situações em que você pode ter múltiplas variáveis relacionadas de múltiplas formas distintas, mas em geral você pode agrupá-los como efeitos diretos ou indiretos que pode haver entre variáveis. Mas nossas análises sempre focadas em possivelmente vários efeitos sobre uma mesma variável dependente. Mas o que acontece quando você tem, talvez, efeitos ocorrendo sobre várias variáveis dependentes ao mesmo tempo? Ou um único efeito sobre várias variáveis dependentes, ou vários possíveis efeitos sobre várias variáveis dependentes ao mesmo tempo. Será que o modelo linear e as suas derivações que nós vimos até aqui dão conta disso? Será que a gente consegue continuar aplicando exatamente as mesmas ideias para esse tipo de problema? Então vamos pensar agora sobre alguns problemas do mundo real, onde isso poderia acontecer e algumas possíveis soluções para isso. Vocês receberam uma tabela de dados aí que chama condições de vida, correto? Todo mundo viu a tabela de dados? Recebeu? Sim. Sim? Sim, professor. Perfeito. Então você vê que nessa tabela de dados você tem novamente dados sobre vários estados ou várias unidades federativas do Brasil. E você tem várias características dos estados, tá? Em geral, uma coisa muito importante para as pessoas que vivem no Brasil, em qualquer estado brasileiro, são as chamadas condições de vida, né? O que são condições de vida? São características do lugar onde a pessoa vive. Que tipos de características? Características que afetam a sua vida, o seu modo de vida, né? Então, por exemplo, me diz uma característica aqui de Roraima que afeta a forma como vocês vivem e que vocês acham que poderia ser. Caiu. Oi? Tá me ouvindo? Agora tô. Tá. Tinha travado. Me diz uma característica aqui do estado de Roraima que afeta a vida de vocês de uma forma positiva e outra característica que afeta a vida de vocês de uma forma negativa. Saúde pública, esgoto. Não tem esgoto Saúde sanitário para pública. todo mundo. E esgoto? Não tem esgoto. Saneamento Não, básico, talvez, poderíamos dizer, né? saneamento básico. Saneamento básico, né? São algumas características importantes para a maioria das pessoas que vivem em cidades atualmente, correto? Fornecimento de esgoto, né? Fornecimento de água potável Drenagem, na sua casa, né? drenagem. Drenagem, né? Quando chove, vira uma lagoa, né? Sim. Coleta de lixo, né? São coisas que às vezes a gente pode até dar por garantidos, né? Ah, mas isso é óbvio, todo mundo tem isso. Essa aqui, nem todo mundo tem isso. Se você for dentro de uma mesma cidade, possivelmente em qualquer cidade que você for, você vai encontrar áreas que recebem esses serviços melhor, com uma cobertura melhor, e áreas que recebem com uma cobertura pior ou não recebem nada. Se você comparar entre cidades, você também vai ver que algumas cidades têm uma cobertura de saneamento básico melhor do que outras. Se você comparar entre estados, você também possivelmente vai perceber que alguns estados têm uma cobertura de saneamento básico melhor do que outras. Então, embora idealmente toda e qualquer pessoa vivendo numa cidade gostaria de ter esses serviços, nem todo mundo tem. E no caso do saneamento básico em particular, onde que tem mais problema com falta de saneamento básico no Brasil? No Nordeste. No Nordeste e no Norte também, né? E no Norte, onde os estados mais pobres, em termos de daquilo que se entende, né, professor, das medidas, eles são mais afetados. Aqui em Boa Vista, por exemplo, eu moro no centro, então eu tenho tudo, tenho coleta de lixo, tenho esgoto sanitário, tenho tudo. Só que eu tenho que pensar no coletivo, porque também o coletivo vai me afetar, porque se o lá não tem,
também afeta quem tem, né? De alguma forma. Então, assim, é desse Então você jeito. pode perceber facilmente que tem muitas desigualdades no acesso a esse tipo de serviço, né? No caso do Brasil, você consegue ver claramente uma diferença entre estados do Norte e É Nordeste, abismal. Isso. que tem um déficit de saneamento básico muito grande, né? Que foi uma coisa que foi resolvida nos chamados países desenvolvidos ou países ricos. Isso foi resolvido no fim do século XIX, começo do século XX. E aqui no Brasil nós estamos em 2021 com problemas que poderiam ter sido resolvidos 100 anos atrás. Então tem uma defasagem muito, muito grande. Tá? Mas ela não afeta todos de forma igual. Tá? Então essa é uma característica, né, que é importante para a vida de qualquer pessoa, né? Possivelmente você poderia pensar. É importante, né? É bom eu ter coleta de lixo, é bom eu ter água potável na minha casa. O que mais? É uma coisa que é importante para determinar o seu modo de vida, né? Inclusive você tem A preferências renda por isso. também, professor. Oi? Renda, Renda, trabalho. Renda. renda familiar, Renda que dá também é acesso a importante. saneamento básico, a condições de vida, transporte. Renda também pode ser uma coisa importante, né? Eu sei que ele está mudando o tamanho da fonte que eu estou usando aqui. Renda é importante por quê? Porque vivemos em um sistema econômico onde você precisa de uma coisa chamada dinheiro para obter bens ou serviços, correto? Então, faz sentido. Renda. Especialmente aqueles serviços que você precisa literalmente pagar por eles, né? Importante. Aí agora tá todo mundo vendo aí problema de inflação, né? Os preços tudo aumentando, ficando muito caro. Aí você não tem dinheiro suficiente para pagar suas contas, não tem dinheiro para comprar comida. Aí você começa a se endividar. Aí a sua dívida começa a ficar tão grande que a pouca renda que você tinha começa a ser gasta para pagar a dívida, aí você não tem mais dinheiro para as outras coisas. Então, parece que é uma condição de vida importante, precisa de renda. O que mais? Então, a educação está aí, né? Para todos. Educação. Educação, habitação, quem tem casa, quem não tem. Educação, O habitação, que é tudo. educação? A educação, em termos de oferta, de uma educação de qualidade, né? Que a gente sabe que tem, principalmente na questão do interior, que aqui em Roraima não tem muita. A questão do acesso à educação. Então... Oferta de ensino fundamental, por exemplo. Então vocês falaram duas palavras aí que já chamou a atenção. Nota que são duas coisas sobre educação, mas não são exatamente a mesma coisa, percebe? O acesso à educação é importante, né? Você ter acesso a uma escola, você ter acesso a uma instituição de ensino superior é importante. Mas isso não é a mesma coisa que a qualidade do ensino, correto? Então a gente consegue não é pensar a mesma em pelo menos duas características diferentes para o que a gente chama genericamente de educação. O acesso é importante, a qualidade também pode ser importante, né? Aí também falou o que? Habitação? O que é habitação? Casa própria. Você ter ou não ter uma casa própria. Pode ser. É importante que as pessoas tenham um lugar para morar? É importante, né? As condições onde as pessoas moram também, mas aí isso já tem a ver com essas outras coisas, infraestrutura, né, professor? O que é infraestrutura? Porque a pessoa vai para lá, o político manda o cara invadir, aí o cara invade, aí não tem infraestrutura, aí... O que é infraestrutura? Condições mínimas, esgoto sanitário, luz, escola perto, serviços, né, ao entorno, tudo isso faz parte da infraestrutura. Não é só a questão de colocar o asfalto em si, mas o esgoto antes do asfalto, né, professor? E tudo isso que vai possibilitar a pessoa ter, né? Várias coisas, então, né? Várias coisas. Hã? Várias coisas. Várias coisas. Infraestrutura é uma coisa muito grande. Não Infraestrutura não é uma coisa, são muitas coisas. Beleza. São Tem mais alguma coisas. coisa importante?
alguma coisa em geral aí que a gente não falou ainda? Atualmente, é importante a gente ter internet, a gente ter acesso. Talvez a gente pode Sem falar isso, a gente em não vive mais hoje. telecomunicações, né? Internet, mais especificamente. É importante, né? Agora já tá em 5G, aí tem um monte de lugar no Brasil que nem internet tem. Ah, é excesso de energia elétrica. E só tem em Brasília primeiro, né, professor? Depois de Inicialmente, Brasília, para chegar em mas Roraima. mas aí, antes disso, tem um monte de lugares que nem internet tem. Não Nem tem sei. ainda pior. Ontem, o professor ontem estava passando no Fantástico dizendo quantos ainda existem os orelhões. Aí estavam fazendo uma enquete de quantos funcionam e quanto que a pessoa ainda usa orelhão, sabe? Então, assim, que computadores, né? Computadores. É. Né? Para a maioria das pessoas aqui, provavelmente você tem um computador ou tem acesso a um computador. Pode ser um notebook ou pode ser um computador de mesa, né? Você tem uma quantidade enorme de pessoas que não tem computador, né? Tem que assistir a aula remota. Mas é muito grande mesmo. Olha a aula remota como? Pelo celular, né? Ah, mas não tem internet, então não consegue. Então é um problema complicado, né? Então você pode pensar em uma série de coisas, né? Se você for parar para pensar, você com certeza vai conseguir pensar em uma série de características que são coisas que nós consideramos importantes. Importantes aspectos das nossas condições de vida. E que em geral nós podemos falar assim, ó, é melhor desse jeito e é pior desse jeito. Saneamento. É melhor você ter mais saneamento do que ter menos, correto? Renda. É melhor você ter mais do que ter menos, correto? Educação. É melhor você ter mais do que você ter menos. Habitação. É melhor você ter habitação do que não ter. Infraestrutura é um monte de coisa diferente. Mas, em geral, é melhor ter mais infraestrutura do que menos infraestrutura. Então a gente pode chamar genericamente essas coisas de condições de vida. Mas percebe que mesmo cada um desses itens, mesmo se você olhar para cada um desses itens, não é exatamente uma coisa só. Você consegue pensar em várias formas de medir isso, correto? Vocês falaram, por exemplo, educação. Eu posso falar que é o acesso, eu posso falar que é qualidade. Mas se é qualidade, como é que mede a qualidade da educação? Sim, professor. Tem Professor, Fala. Diga. Oi, prova. Tem os indicadores, né, professor? Os indicadores. Ah, então quer dizer que são vários. Indicadores. Que indicadores? Dá um exemplo aí pra gente. Os indicadores, eles vêm Sabe algum indicador? nacional e internacional, né? Ah, se tem o aluno nacionais, internacionais. se ele Tem sabe vários, ler, né? se ele não sabe, vários. Tem vários. Nacional, você tem o IDEB, correto? É. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Você tem outros sistemas de avaliação nacionais também. Internacionalmente, vocês têm um sistema que é bastante utilizado, que é o sistema da OCDE, que é aquela prova de avaliação internacional da qualidade da educação básica, chamada PISA. Já ouviu falar do PISA? De 3 em 3 anos eles ficam nos jornais aí falando, né? O Brasil está entre os piores. Só perde para o país lá. Há 20 anos a manchete é praticamente a mesma. Então, tem várias formas de medir, correto? Então não tem só um indicador, né? Você poderia botar aqui DEB, é o que? Uma nota, né? É um número lá. Eles fazem umas provas, chegam, enfim, usa certos critérios e no final chega numa nota no IDEB. Aí o PISA, que é internacional, é a mesma coisa, uma prova padronizada, usa certos critérios, chega numa nota lá, então a nota do PISA. Como mede essas outras coisas aqui? Como eu posso medir renda, por exemplo? O que é renda? Tem políticas públicas também para pessoas com vulnerabilidade, professor. Políticas públicas para pessoas... Como que chama isso? Assistência social, né? Pode ser? Aí o que é assistência? Você pode medir como, né? Pode ser assim, né? Talvez é a proporção de pessoas que têm acesso a uma renda básica, ou enfim, né? Algum programa de redistribuição de renda. Qual é o salário mínimo? É medida de renda.
Pode ser o Salário salário mínimo. mínimo uma medida de renda, mas se você usar o salário mínimo, por exemplo, no Brasil, o salário mínimo é uma lei federal, né? Então, tipo, teoricamente, o salário mínimo é igual em qualquer lugar do Brasil. Porém, nós sabemos que as pessoas não ganham exatamente a mesma coisa, né? Então, talvez você 33 bilhões não poderia pensar em talvez qual é a renda média, né? O tem renda salário média. médio que uma pessoa em um dado estado recebe, por exemplo, em reais, né? Ou que uma Por exemplo, família recebe, alguma coisa assim. professor no Nordeste, quanto ganha com professor no Norte, né? É tudo isso. Né? Isso poderia ser outra característica da educação, né? Qual é o salário do estadual do professor, por exemplo, né? Mais uma coisa aqui. A habitação. Como é de habitação? É o que de habitação, professor? Como Não mede isso? entendi. Como Ah, mede se a é questão habitação? da habitação, sim, professor. Tem que Como fazer mede? um levantamento, né, para ver Levantamento quantas de pessoas, quê? professor, de quantas famílias, de quantas pessoas têm a, têm a sua própria casa, por exemplo. Eu não sei dizer bem o Pessoas com termo casa técnico. própria. Pode Isso, com ser? casa própria. Exatamente. Infraestrutura, várias coisas, a gente já falou, né? Um monte de coisa aí. Isso. Telecomunicações, sei lá, proporção de pessoas com internet, né? Até com TV, né, professor? Mas só Não é só com internet? internet. Não, pode ter outras coisas, né? Ter acesso à televisão, É, ter acesso à rádio, né? Muita gente ainda usa sim. só rádio, se informa pela A rádio. comunicação de uma forma geral, né? Então veja, quando você fala assim, ó, o que são as condições de vida? Condições de vida, claramente, são várias coisas, não é só uma coisa, né? Em geral, você pode dizer que para cada um desses diferentes aspectos, faltou o saneamento que a gente falou, né? Poderia pensar em proporção de pessoas com esgotamento, né, com acesso a esgoto, proporção de pessoas com acesso à água encanada, proporção de pessoas, enfim, com coleta de lixo, ou ir refinando, né, com a proporção de pessoas que têm coleta de lixo seletivo. Então você pode ver que condições de vida, na verdade, não é uma característica. Qual é a sua condição de vida? Não é uma coisa, são várias. E mesmo para esses diferentes itens que nós listamos aqui, você pode também pensar em várias características que servem para defini-los. Então não é uma coisa, são várias. São quantas? Sei lá, tá? Mas você já pode perceber que são muitas. Dezenas. Talvez a gente conseguiria pensar em mais de 100 características que de alguma forma nós associamos as nossas condições de vida em um lugar, tá? Então, isso significa o quê? Que condições de vida não é... Condição de vida não é uma variável. Condição de vida são várias variáveis. Logo, é uma coisa multivariável, tá? Então, quando a gente fala coisas do tipo, olha, morar no estado tal é melhor do que morar no estado tal. Por quê? Porque as condições de vida são melhores. Que condições? É um monte de coisa, não é só uma. Porque eu acho que as condições são melhores. Mas é uma coisa só? Não, é um monte de coisas que estão mudando ao mesmo tempo. Eu acho que viver desse jeito é pior do que viver nesse outro, né? Mas é só isso que é importante? Não, esse outro também, essa outra coisa também, essa outra coisa também. Então, nós temos aqui uma situação claramente multivariada, correto? Com potencialmente dezenas de variáveis. Aí o número de variáveis já saltou bem além do que a gente estava conversando até agora, percebe? Potencialmente. Se você realmente for parar para pensar em tudo que você poderia medir para representar condições de vida, pode ser uma coisa bem grande, correto? Beleza. Ainda assim é importante para nós sabermos isso, concorda? É importante eu ter uma medida de qual é o nível de condição de vida. Ou as condições de vida nesse lugar são melhores ou piores. Porque se eu souber isso, aí talvez a gente pode pensar em formas de melhorar as condições de vida se elas não forem ideais, concorda? Então é útil saber, de alguma forma, uma medida de condição de vida. E da mesma forma também é útil nós sabermos o que poderia influenciar as condições de vida de um lugar. Porque lembra que através de relações nós podemos prever e eventualmente controlar uma determinada coisa se nós acharmos que é necessário. E essa é, na verdade, a base
da política, tá? Toda a política e economia se baseiam nisso. Usam cientistas políticos e economistas, são um dos principais usuários e desenvolvedores de estatística. Por quê? Porque eles precisam conhecer essas relações para tomar decisões sobre isso, né? Qual é o trabalho dos políticos? É controlar relações entre variáveis. Faz a política pública. O que é a política pública? Nada mais é que controlar uma relação entre variáveis, né? Faz uma intervenção. Por quê? Porque você sabe que se mudar tal coisa, vai ter o efeito de mudar essa outra tal coisa. Então você está controlando uma relação entre variáveis. Então é extremamente importante do ponto de vista aplicado, né? Então vamos pensar o que pode influenciar as condições de vida. Vamos escrever aqui. O que pode afetar a condição de vida, entre aspas, que você já percebeu que é um monte de coisas. O que pode afetar a condição de vida em um estado brasileiro? Podemos pensar em algumas hipóteses sobre isso, correto? Por que alguns estados têm certas características que talvez facilitem a vida e outros estados têm outras características que têm outros aspectos, enfim, outros atributos que talvez dificultem a vida das pessoas? Eu vou propor uma hipótese para vocês, tá? Pensem em hipóteses sobre isso. Você pode imaginar, provavelmente cada um de vocês pode imaginar uma ou algumas hipóteses. Eu vou propor uma hipótese para vocês, tá? Eu vou propor uma hipótese para vocês. Eu acho que o fato de um estado estar ou não na Amazônia influencia as condições de vida. Medidas com base nestes atributos, exatamente como vocês identificaram, como sendo medidas de condições de vida. Eu acho que pode ter um efeito. Faz sentido para vocês isso? Faz, professor. Que efeito? Bom, primeiro tem a questão da própria poluição, né? Que também influencia o fato de eu estar vivendo num lugar que não tenha tanto, isso influencia, sim, dentro dessa questão. Concorda? Porque... Isso influencia a renda, assistência social, educação, habitação? Se influencia? É. Não, isso não. Depende do lugar que você está, isso é muito variado. Porque nas grandes centros, a Amazônia é composta de metrópoles e cidades muito pequenas. Então, você tem as grandes cidades que têm tudo e tem os lugares que não têm essas condições, mas tem outras coisas que a gente não colocou aí, como qualidade, né, de ar, de água, né, do contato com a natureza, que para eles pode ter mais valor do que determinadas coisas que a gente elencou, né? Então, assim, se for analisar a Amazônia, quais os estados, ou que tamanho, ou vai fazer uma referência genérica, né? Mesmo que a gente pegue dados de um estado, é bem genérico isso, né? Se for avaliar Pará, Amazônia, Roraima, é muito diferente, né? Você falou uma coisa importante aí, tem grandes metrópoles. Quantas grandes metrópoles? Quantas metrópoles existem na Amazônia? Vamos considerar, por exemplo, Belém, né? Você tem uma cidade grande, Belém. No Amazonas, se for pensar que a Amazônia é legal, você tem uma cidade grande, Cuiabá, uma cidade grande também. Qual é a Né? maior cidade da Amazônia atualmente? De toda a Amazônia, em toda a América do Sul. Qual é a maior cidade da Amazônia? A maior? Belém. Acho que Belém é a maior. Qual é a maior cidade da Amazônia? O Manaus também é uma grande cidade, né? Manaus, correto? Manaus é a maior cidade da Amazônia faz algum tempo já, tá? Maior que Belém. Os paraenses vão ficar danados, professor, porque o paraense tudo é maior. Manaus tem mais que 2 milhões de habitantes já faz algum tempo, já passou Belém faz um tempo já, tá? A segunda maior é Belém. E depois não existe, tá? Só existe 2 metrópoles em toda a Amazônia, não só no Brasil, mas em todos os demais países também.
com esse volume, essa quantidade de pessoas, só tem essas duas cidades, Manaus e Belém. Mas se você envolver a Amazônia Legal, vai vir ter em outros estados, né? Amazônia Aí Legal, região aí você norte. pega Mato Grosso, que aí pega uma Cuiabá, que é uma cidade grande, Mas né? Com Cuiabá é grandes menor que Manaus. infraestruturas e tudo mais. Mas Cuiabá é menor que Manaus, tá? Tem menos habitantes. Amazônia é legal, então vamos estender o conceito aqui de Amazônia, vamos falar no Brasil, né? O que é Amazônia no Brasil? Bom, geralmente você pensa, o que está na bacia amazônica, né? Mas, oficialmente, o governo tem uma definição que chama de Amazônia Legal, que são os estados, por questões, enfim, históricas e geopolíticas, que lá nos anos 50 eles pensaram, não, esses estados têm características em comum aqui, pode ajudar na gestão deles, então vamos agrupá-los como Amazônia Legal. Que são basicamente os estados da região norte, mais alguns outros, né? Como Mato Grosso e o Maranhão, correto? Que tem também partes de bacia amazônica, de floresta amazônica. Embora hoje os políticos da Mato Grosso querem tirar Mato Grosso da Amazônia, que é para geral. Tem sempre essas discussões aí. Mas em geral, atualmente, oficialmente, nós temos 9 estados na Amazônia Legal, que são os 7 estados da região norte, mais Mato Grosso e Maranhão, tá? Então, eu vou propor uma hipótese para vocês, tá? Os estados da Amazônia Legal, eles foram agrupados, criou-se esse grupamento Amazônia Legal, não por acaso, como eu acabei de falar. Teve um motivo. Qual o motivo? As similaridades nas características socioeconômicas e nas características de povoamento desses estados. Então, o que eles têm em comum? São estados relativamente distantes dos grandes centros, maiores centros econômicos e urbanos do Brasil, correto? Mais ao norte. Então, historicamente, tiveram um processo de colonização distinta. Inclusive, quando o Brasil se tornou um país oficialmente independente, o Brasil, na verdade, não incluía a região norte, correto? Você estudou a história do Brasil, você deve lembrar que havia 2 regiões distintas sob administrações distintas da coroa portuguesa. Uma era o que hoje é a região norte e o resto era o Brasil. Mas o Brasil era o quê? Era basicamente o Nordeste e o Sudeste, né? Então, o Brasil se tornou independente, mas o Norte não. Aí levou um ano para que a independência chegasse nessa grande região que fica na Amazônia hoje. E aí você tem todo o processo de colonização, de invasão distinta, né? Enfim, chegada dos povos europeus e de urbanização. Você tem esse processo de interiorização que é muito mais... uma coisa muito mais forte, uma densidade de pessoas muito maior no resto do país do que na Amazônia, né? Onde você tem muitas extensões de terra cobertas por floresta e você não tem muitos meios criados por pessoas de deslocamento, né? Além dos rios, então em geral o acesso é mais difícil. E aí você tem concentração enorme de pessoas em algumas poucas cidades, que são principalmente as capitais. Isso ocorre em todos os estados da Amazônia Legal, né? A maioria das pessoas estão concentradas nas capitais, muito mais concentradas do que fora da Amazônia. Sobretudo nessas 2 enormes cidades chamadas Manaus e Belém. Então, dadas essas diferenças e dadas essas limitações logísticas, então, estados da Amazônia Legal compartilham algumas características que talvez tenham feito com que o desenvolvimento desses indicadores sociais e econômicos tenham sido mais difíceis ou estejam em um estágio mais inicial do que em estados brasileiros fora da Amazônia. Tá? Se isso for verdade, então nós poderíamos comparar a condição de vida entre estados dentro da Amazônia Legal e estados fora da Amazônia Legal. E se isso for assim, nós poderíamos talvez observar uma diferença entre eles. Em geral, estados da Amazônia Legal têm certas condições de vida. Em geral, estados fora da Amazônia Legal têm certas condições de vida. Será que isso ocorre de fato ou não? Então, a gente vai descobrir agora com os dados que vocês têm, tá? Vocês receberam a tabela de dados. Condições de vida. Então, agora você pode importar a sua tabela condições de vida e você vai ver que na sua tabela de dados tem várias variáveis que servem como indicadores de condições de vida, a maioria das quais vocês mencionaram aqui, tá?
Então, aqui estão as variáveis que tem na tabela de dados que vocês podem observar como indicadores que frequentemente as pessoas associam a características importantes para a sua condição de vida. São 8 variáveis, tá? Poderíamos medir mais coisas, poderíamos medir muitas coisas, como a gente falou, dezenas de variáveis potencialmente. Aqui temos algumas características que geralmente as pessoas lembram como importantes. Então você tem a habitação, tá? Que é a proporção da população de um estado que tem uma habitação. Você tem água, que é a proporção de domicílios em um estado que tem água encanada. Você tem o esgoto, que é a proporção de domicílios que tem coleta de esgoto. Você tem o lixo, que é a proporção de domicílios no estado que tem coleta de lixo. Você tem os médicos, que é o número de médicos por cada 100 mil habitantes de um estado, que dá uma indicação para você da oferta de serviços de saúde. Você precisa de recursos humanos para oferecer serviços de saúde. Você também tem uma medida da educação, que é a nota média do ensino básico dada pelo PISA, que é aquela avaliação internacional da educação feita a cada 3 anos pela OCDE. Você também tem uma medida da proporção de pessoas no estado que tem banda larga fixa, tá? Acesso à internet. E você tem uma característica que ninguém mencionou antes, mas que frequentemente também é elencada entre um dos aspectos importantes para a condição de vida no estado pelos brasileiros, que é a segurança, ou mais especificamente a violência. Então você também tem o número de homicídios para cada 100 mil habitantes em um estado. Tá? Todas essas características são de fontes oficiais. Algumas são do IBGE, algumas são de outras fontes. Você pode chegar na tabela as fontes e o ano que elas foram medidas. Tá? Nem todos foram medidas ao mesmo tempo. Tá? Algumas foram medidas em 2019, algumas foram medidas em 2020, alguns foram medidas em 2015. Tudo bem para os nossos propósitos do nosso exercício, não tem problema, tá? Mas idealmente, né? Lembra que seria bom se você tivesse todas essas medidas para o mesmo intervalo de tempo. E nessa figura aqui, ó, você tem uma figura mostrando gráficos que mostram relações entre todas essas características de condições de vida entre si. Então, por exemplo, esse primeiro gráfico aqui, ó, esse primeiro quadradinho, você tem qual é a relação entre habitação e oferta de água. Nesse outro quadradinho, você tem qual é a relação entre habitação e esgoto. Nesse outro quadradinho aqui, ó, você tem qual é a relação entre água e esgoto. Então, cada quadradinho aqui é um gráfico que mostra para você um par dessas variáveis. Uma relação entre um par dessas variáveis. E você tem todos os pares possíveis nessa figura, percebe? Então, cada gráfico desse aqui é um par entre alguma dessas duas variáveis e você tem todas as relações possíveis entre elas. Tá? Então, o seu trabalho agora é, você vai reproduzir esta figura, você vai tirar alguns minutos para olhar para esses gráficos e você vai procurar relações entre essas variáveis que medem condições de vida. Existem relações entre diferentes características ou medidas de condições de vida? Então, essa é a pergunta que você vai pensar, tá? Existem relações entre diferentes aspectos da condição de vida? Então, você vai fazer essa figura, vai dar uma olhada, vai ver se você consegue enxergar algumas relações aí. E você vai ver se, em geral, eu consigo identificar relações entre esses diferentes aspectos da condição de vida em um estado, sim ou não. Então, esse comando aqui, ó, core sobre o objeto condições. Esse objeto condições são as variáveis medindo diferentes condições de vida. E esse resto de comando é só para deixar num layout com um visual mais fácil de interpretar, tá? Então não esquenta com isso. O comando que realmente gera as correlações aqui é só isso. Então, ao executar isso, ele vai mostrar essa matriz de correlações, ou essa tabela de correlações aqui para vocês, tá? Nota que
como eu falei, é um espelho da figura dos gráficos, tá? É exatamente a mesma coisa. Só que a figura mostra os dados propriamente ditos com gráficos. E aqui ele mostra para você o valor da correlação, tá? Então aqui no gráfico, por exemplo, habitação e água. O gráfico está mostrando para você a relação. Qual é a correlação nesse gráfico entre habitação e água? É essa aqui, ó, 0,42. Qual é a correlação entre água e esgoto? 0,67. Aí você olha o gráfico aqui, ó. Água e esgoto na figura, ó. 0,67. E olhando o gráfico você consegue perceber que existe uma relação positiva, né? Em geral, pontinhos à direita do gráfico mais para cima e à esquerda mais para baixo. Então eles tendem a aumentar juntos. Você pode ver outras correlações bem fortes, né? Tipo esgoto e coleta de esgoto aqui, ó, e número de médicos para cada 100 mil habitantes. No gráfico você também pode perceber uma correlação, né? Ou água aqui, ó, e número de médicos também pode perceber uma relação relativamente forte. E é exatamente isso que ele diz para você, ó. Esgoto e médico, 0,7. Coleta de lixo e número de médicos, 0,77. Né? Se você olhar todos esses gráficos aí, você consegue perceber alguma relação. Algumas mais fortes, algumas mais fracas. Mas pelo valor da correlação, você consegue perceber claramente que tem relações em quase todos esses gráficos. Né? 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. A mais fraca aqui, ó, 0,22, que é entre esgoto e habitação. Esgoto e habitação, que é essa aqui, ó. Você olha no gráfico e você percebe que os pontos estão bem espalhados, né? É mais difícil de ver uma relação. Mas a maioria dos gráficos você consegue perceber alguma tendência, né? Algumas um pouco mais fortes. Então você percebe que eu posso medir condições de vida de várias formas diferentes, porque cada um desses atributos falam de condição de vida num lugar, em um estado, né? Lembra que cada ponto nesse gráfico é um estado. É verdade. Porém, em geral, você percebe que elas tendem a mudar juntas. Percebe? Então, se elas tendem a mudar juntas, significa que parte da informação que elas estão dando para a gente sobre as condições de vida em um estado são redundantes. Por quê? Porque eu sei, por exemplo, que quando tem mais coleta de lixo no estado, em geral, também tende a ter mais médicos por habitante. Eu sei que quando um estado tem mais esgoto chegando nas casas, em geral também eu sei que tem mais médicos por habitante. Eu sei, por exemplo, a correlação entre esgoto e a nota da avaliação da educação do PISA. 0,55 aqui, tá vendo? Esgoto e nota, 0,55. Na figura, o esgoto está aqui, a nota está aqui, esse é o gráfico. Relação entre oferta de esgoto e a nota da educação básica no PISA. Correlação positiva, 0,55. Então eu também sei que, em geral, estados que têm uma oferta melhor de esgoto também tendem a ter avaliações melhores na educação. Percebe? Ah, mas por quê? Quer dizer que quando tem mais esgoto, melhora a educação? Ou se melhora a educação, cria mais esgoto? Não interessa, tá? Lembra que sempre pode ter relações com efeitos causais entre as variáveis, ou não necessariamente, tá? Isso não quer dizer que se você criar mais esgoto, a educação vai melhorar. Ou se você melhorar a educação, vai ter automaticamente mais esgotos. Muito provavelmente, essas duas variáveis estão refletindo alguma terceira coisa que melhora, e aí isso permite talvez uma melhor educação e ao mesmo tempo uma melhor oferta de esgoto, correto? Lembra que existem vários possíveis esquemas causais, vários possíveis efeitos diretos ou indiretos, diferentes hipóteses que a gente poderia imaginar para explicar por que onde tem mais esgoto também tende a ter uma educação melhor, tá? A questão é, independentemente de por que essas correlações existem, isso significa que as variáveis mudam juntas, então a informação em cada uma delas é parcialmente redundante com as demais. Porque eu sei que quando uma melhora, as outras tendem a melhorar também. Ou talvez eu sei que quando uma melhora, uma outra tende a piorar. Então, de alguma forma,
a informação que as diferentes variáveis estão dando é parcialmente redundante, percebe? Então isso é a base para a gente começar a pensar em uma ideia. Então, para eu analisar condições de vida, eu teria que olhar para cada uma dessas medidas diferentes de condição de vida, eu teria que fazer uma análise separada para cada uma delas. Olha, será que o fato de um estado estar na Amazônia legal ou não afeta a habitação? Será que o fato de um estado estar ou não na Amazônia legal afeta a oferta de água potável? Será que estar ou não na Amazônia afeta o número de médicos por habitante? Será que estar ou não na Amazônia afeta o desempenho da educação básica? E quanto mais variáveis você tiver, mais possíveis análises você vai ter. Mas eu não estou vendo que elas são correlacionadas. Então, será que ao invés de perguntar separadamente para cada uma delas, será que o fato do estado estar ou não na Amazônia afeta essa característica da condição de vida? Será que eu não poderia, de alguma forma, sumarizar ou resumir ou sintetizar a informação nessas várias medidas de condições de vida em um número menor? Quem sabe, talvez, em apenas uma medida que me fala de forma geral, de forma global, qual é o nível da condição de vida em um dado estado. E aí, ao invés de eu ter que fazer várias análises separadamente para cada uma, talvez eu poderia fazer um número menor de análises que me falam das condições de vida como um todo. Quem sabe até uma análise só para responder essa pergunta. Será que tem algum jeito de fazer isso? Então, 10 minutos para você pensar e ir ao banheiro, tomar água e volta aí para a gente descobrir. Professor, pode repetir a pergunta, por favor? Falhou um pouco para mim. Será que existe alguma forma de a gente saber se estar ou não na Amazônia afeta condições de vida, sem eu precisar olhar para essas 8 variáveis diferentes separadamente? Porque se você fizer isso, você vai ter que fazer 8 análises, correto? Se você tiver 10 variáveis, você vai ter que fazer 10 análises, correto? Se você tiver 20 variáveis, você vai ter que fazer 20 análises, correto? Se você tiver 100 variáveis, 100 medidas diferentes de condições de vida nos estados, aí potencialmente você tem 100 análises, então. Percebe quanto mais variáveis você vai colocando, mais complexa fica, correto? Porque aí, se você vai ter que fazer uma análise para cada um, como é que você vai fazer para sumarizar depois os seus resultados? Como é que você vai fazer para sintetizar a sua conclusão? Como é que você vai fazer para tirar uma conclusão geral disso? Porque a pergunta que a gente está fazendo não é especificamente sobre habitação, ou sobre esgoto, ou sobre médico, ou sobre a nota da educação. A gente quer falar da condição de vida como um todo. Tá? Se você tiver perguntas ou hipóteses específicas para alguma dessas características, beleza. Mas eu não estou muito interessado em educação, ou a saúde, ou saneamento, ou a internet. Eu quero saber em geral como é que são as condições de vida no lugar. Será que tem alguma forma de eu resumir essas várias variáveis em um número menor? E aí talvez isso é legal, porque a gente poderia resumir também a nossa análise, né? Em vez de fazer várias análises separadas, quem sabe eu poderia fazer um número menor, quem sabe até apenas uma, para responder essa pergunta geral. Estar ou não na Amazônia afeta em geral as condições de vida de um estado? Então na volta a gente descobre. 10 minutos. Obrigada, professor. Então aí está a figura com as correlações que vocês viram, correto? Várias correlações, algumas mais fortes, algumas mais fracas, mas em geral você percebe correlações entre essas variáveis. Então agora vamos sair do geral e vamos olhar para uma dessas relações específicas. Uma relação qualquer entre essas várias. Por exemplo, vamos olhar para a relação entre a nota média do ensino médio, avaliada pelo PISA, que é aquela avaliação internacional que é feita pela OCDE, que é aquela organização internacional para a colaboração no comércio e no desenvolvimento.
das nações, e eles têm esse sistema padronizado de avaliar a cada 3 anos, que chama PISA, que é uma prova que geralmente é feita em 3 áreas: a língua nativa o idioma nativo do país, matemática e ciências. E aí no final você tem uma média geral dessas notas, e aí você tem uma média dessa nota para cada um dos estados onde ela foi aplicada. Então aqui no eixo vertical você tem a nota média do ensino médio medida pelo PISA, tá? Nota que ela varia nessa escala arbitrária aqui, tá? Essa é a escala do PISA. Eles pontuam as várias questões com um número X lá. E em geral as notas ficam nessa escala aí. Pode ser 300 e pouco, 400 e pouco. Acima de 400 você tá vendo que é alto, né? É relativamente alto. São as notas mais altas. Abaixo de 400, 380, 70, 360, são notas mais baixas. E aqui no eixo horizontal você tem outra variável, outra característica que nós podemos pensar como sendo também uma condição de vida, que é o acesso à coleta de lixo. Então você tem a proporção da população no estado que tem coleta de lixo. Cada ponto neste gráfico representa um estado, certo? Uma unidade da federação. Então agora eu vou tirar os nomes dos estados para a gente ver simplesmente os pontos, todos iguais, pontos pretos. Então a primeira coisa, você percebe claramente uma relação entre essas duas variáveis, correto? Consegue perceber, né? Que relação? Que a coleta de lixo, onde existe, né, tem uma tendência também a ter melhores notas. Em geral, estados que têm mais coleta de lixo também tendem a ter notas melhores no ensino médio, correto? Então você consegue perceber isso facilmente, né? Bom, nós já sabemos que podemos, de uma forma relativamente simples, medir relações entre variáveis, correto? Como poderia medir a relação entre essas duas variáveis? Representar a tendência neste gráfico de uma forma simples. O que eu posso fazer? Fazer o padrão delas? Fazer o quê? Padronizar as variáveis? Você pode padronizar, mudar a escala se você quiser. Como eu posso medir a tendência neste gráfico e representá-lo visualmente neste gráfico? Criando uma relação, um modelo para ele? Você pode aplicar o modelo linear, né? Mas de forma muito simples, que é o modelo linear, nada mais é que uma linha que sumariza uma nuvem de pontos, correto? Não é assim que a gente mede todas as relações até aqui? Você pode fazer isso aqui, ó. Você pode fazer tipo isso. Pã. Né? Você pode traçar uma linha. Que linha? Linha reta, porque é mais simples de todas, tá? Ah, não quero reta, tá? Pode usar outra que você quiser. A linha reta simplesmente é a mais simples de todas. E em muitas situações captura bem a tendência que você vê no gráfico. Por exemplo, como esse aí. Então você pode traçar uma linha reta que passa mais pelo meio possível entre os pontos. Exatamente o modelo linear que vocês já viram, né? Está falando da tendência. Olha, em geral, quanto maior a população com coleta de lixo em um estado, maior tende a ser a nota média do ensino médio também, tá? Ah, mas tem variação em torno da tendência. É verdade, tem variação, mas porque é uma tendência, né? Porque é a tendência que acontece com a maioria, então ela passa mais pelo meio da nuvem de pontos, mais perto da maioria, capturando a tendência. Beleza? E você também sabe que existe variação em torno da tendência e que essa variação nós também podemos medir. Quanto que um ponto desvia da tendência, correto? Como a gente mede isso? Eu quero saber o quanto um estado desvia dessa tendência aí. Como eu faço para medir? Os resíduos, né? Os resíduos, correto? Mede o que? Mede a diferença entre o valor de um estado e a média predita pela reta, porque lembra que a reta representa a tendência, representa a média, né? Qual é a distância desse estado aqui, por exemplo? Qual é a distância desse estado aqui até a média, até a tendência? Posso medir essa distância, correto?
Linha tracejada, eu vou representar, tá? Distância do ponto até a tendência. Linha tracejada. Essa distância aqui é o que nós chamamos de resíduo, tá? Nada mais que a distância de uma observação até a tendência. Porém, até aqui, todas as situações que nós vimos era uma situação do tipo, eu quero explicar variação na variável dependente com base na minha variável independente. Então, qual é a variação que interessa para a gente explicar? É a variação na variável dependente, no eixo vertical, correto? Então, como é que a gente mede o resíduo? Distância do ponto até a tendência ao longo do eixo vertical, correto? Então, percebe que a gente sempre mediu essa distância ao longo do eixo vertical, né? Vertical. Nunca na horizontal, sempre na vertical. Por quê? Porque a variação que a gente quer explicar é essa aqui, da variável dependente, não da variável independente. Porém, nessa situação, quem explica quem? A nota média do ensino médio explica por que as pessoas têm mais coleta de lixo? Ou é a coleta de lixo que explica por que as pessoas têm notas melhores no ensino médio? A coleta de lixo que explica. Se a gente melhorar a coleta de lixo, vai melhorar as escolas. Melhorar a nota, porque a condição dele melhora. Como que melhora? Como eu construir um esgoto faz a nota da escola melhorar? Você perde menos tempo com outras coisas, você tem mais higiene, você fica menos doente, né? Tem essas coisas. Aí você pode estudar melhor. É uma hipótese, correto? É uma hipótese. É uma hipótese. Mas percebe que é uma hipótese bem direta, correto? Se eu construir esgoto, vai ter isso, que vai ter não sei o que vai ter não sei o que lá, que de repente a educação melhorou. Tá? Então, Não é educação, a nota, né? a nota da escola, tá? A nota, e mais especificamente dos estudantes com 15 anos de idade, que é o que o PISA realmente avalia, Isso. tá? Então percebe que a gente pode imaginar uma série de outros fatores que podem estar envolvidos nessa relação. Você pode, inclusive, pensar que não tem relação direta nenhuma entre essas duas coisas, tá? Talvez, como eu falei, a relação entre elas é uma correlação espúria, como os estatísticos falam, lembra? Talvez, não necessariamente você melhorar esgoto melhora a nota da escola e nem vice-versa. Tá? Talvez, se você tem mais recursos, por exemplo, se você é um estado mais rico, você consegue investir em mais cobertura de lixo, coleta de lixo, e você consegue investir mais em escolas melhores. Então os dois aumentam juntos. Porque tem um terceiro fator fazendo com que eles mudem juntos, tá? Então, lembra, só olhando para um gráfico como esse, não tem como a gente saber isso. Como é que a gente sabe isso? São as nossas hipóteses que direcionam a nossa interpretação, tá? Por isso que é tão importante a gente ter hipótese, porque se você não tem hipótese, você vai ficar perdido no mar revolto das especulações, dos achismos, tá? E você pode muito facilmente cair em interpretações absurdas se você não tiver hipótese. A hipótese é o nosso mapa, tá? A nossa bússola. Sem uma, você vai para alto mar, você facilmente se perde, tá? A questão é que, percebe que nesse caso aqui, tanto faz pra gente, na verdade. Não interessa por que eles aumentam juntos. Tudo que interessa é que eles aumentam juntos, percebe? É a educação que afeta o lixo, é o lixo que afeta... Não interessa, a gente não quer saber disso. Tudo que nos interessa é que, olha, eu sei que de um lado eu tenho estados que têm melhor coleta de lixo e melhor educação básica. Do outro lado, eu sei que tem estados que têm uma coleta de lixo pior, uma cobertura de coleta de lixo pior, e que também tendem a ter um desempenho pior numa avaliação padronizada da educação. Tá? É isso que importa. Então, na verdade, não interessa muito para a gente variável dependente ou independente. Porque a nossa pergunta não é essa, não é sobre quem afeta quem neste caso.
A nossa questão é simplesmente, eu quero saber se eles mudam juntos ou não. E se mudarem, eu gostaria de resumir essa relação de alguma forma. Então, nesse caso, você poderia medir os resíduos dessa forma, no eixo vertical, mas você também poderia medir os resíduos dessa forma, concorda? Se a gente invertesse os eixos. Olha, eu acho que se melhorar a educação, as pessoas vão ficar mais inteligentes, vão se preocupar mais com os problemas sociais e elas vão querer melhorar o saneamento básico. E aí, então, educação melhor causa uma melhor distribuição da coleta de lixo. Inverte os eixos do gráfico. Pronto, agora você inverteu os resíduos, percebe? Isso faz sentido? Isso é assim no mundo real? Não sei, tá? Mas a questão é, não interessa. Não nos interessa, tá? O que interessa é saber que eles mudam juntos e o quanto mudam juntos. Eu quero sumarizar essas duas variáveis apenas, de modo que eu possa falar. De um lado eu tenho estados com educação melhor e saneamento melhor, e do outro eu tenho estados com educação pior e saneamento pior. Porque eu vejo que essas características estão correlacionadas. Então, ao invés de considerar resíduos na vertical ou na horizontal, como não tem uma prioridade óbvia entre essas duas variáveis, quem é dependente e quem é independente, a gente pode fazer assim, ó. Então eu não vou dar mais peso nem para uma variável dependente ou nem para outra dependente. Eu vou dizer as duas são igualmente importantes. Então me interessa não só o desvio em relação ao ensino médio e não só o desvio de cada estado em relação à coleta de lixo. Mas me importa os dois, porque os dois têm igual prioridade. Então eu vou calcular um desvio que representa simultaneamente o quanto esse estado está longe da tendência, que leva em conta tanto a variável no eixo y quanto a variável no eixo x. Como eu posso combinar esses dois desvios que você está vendo nesse gráfico aí, tanto no eixo y quanto no eixo x, em um desvio só? Como eu posso representar o quanto um estado está longe da média, levando em conta tanto o quanto ele desvia na nota do ensino médio, como o quanto ele desvia na cobertura de coleta de lixo? Professor, isso aí você não calcula a distância do ponto até a reta? Que aí você considera os dois. Mas tem duas distâncias do ponto até a reta aí. Qual das duas eu escolho? Não, mas é a menor distância, que não seria nenhuma nem outra. Como é a menor distância? Como seria aí nessa figura? Uma distância euclidiana nesse caso, né? Do ponto direto na diagonal, como se fosse a altura desse triângulo. Tipo isso? Isso. Então percebe? Eu tenho duas distâncias, mas as duas são igualmente importantes. Como eu posso representar as duas ao mesmo tempo? Então você meio que faz uma média das duas, tá? Que nada mais é que o que os matemáticos gostam de chamar de distância euclidiana. O que é a distância euclidiana? É a menor distância entre dois objetos, tá? Em um plano. Neste caso, qual é a menor distância? É essa aqui, ó. Ela vai meio que no meio dos dois desvios, percebe? Então você pode pensar como se fosse uma média desses dois desvios. É a menor distância do ponto da tendência. Qual é a característica especial dela? Nota que esta distância faz 90 graus com a reta, percebe? A distância faz um ângulo reto de 90 graus com a reta. Então agora nós temos um desvio que leva em conta tanto quanto esse estado desvia da maioria com relação à educação, como quanto esse estado desvia da maioria com relação à coleta de lixo. Então agora que eu tenho esse desvio, eu posso fazer assim, ó. Bom, eu sei que essas duas variáveis tendem a mudar juntas, né? Eu sei que quanto maior a coleta de lixo, maior tende a ser a nota no ensino médio e vice-versa. Então, ao invés de usar essas duas variáveis originais, talvez eu poderia resumi-las em apenas uma variável, porque eu sei que quando uma aumenta, a outra também aumenta. E quando uma diminui, a outra também diminui. Como eu poderia resumir elas em apenas uma, que me fala simultaneamente das duas? A gente pode pegar cada um dos estados e fazer assim, ó. Eu vou projetar esse estado em cima da reta.
Porque a reta representa justamente a tendência de mudança conjunta entre essas duas variáveis. Tá? Então eu vou pegar esse pontinho preto aqui, esse estado, e eu vou ver qual é a posição que ele cai em cima da reta se eu projetar esse ponto na reta. Onde ele cairia? Se eu seguir essa distância aqui, ó, do ponto até a reta, ele cairia exatamente bem aqui. Pega o pontinho, pega o estado, mira na reta e atira nela. Pá! Onde cai? Então eu vou marcar com um ponto vermelho aqui, tá? Este ponto vermelho representa o quê? Este ponto aqui nada mais é do que a projeção desse estado, do ponto preto, dos dados originais, sobre a reta. Então esse pontinho aqui, nota que agora ele está me dando uma ideia de mais ou menos, em geral, onde esse estado está com relação ao ensino médio e à coleta de lixo. Percebe que ele está mais para esse lado direito, para cima no gráfico, né? Que região é essa aqui? Essa é a região dos estados onde a população tem mais coleta de lixo e onde o desempenho do ensino médio é maior. Do outro lado, você tem o quê? A maioria dos estados que tem um menor acesso à coleta de lixo e que tem um desempenho menor na nota do ensino médio. Então, agora, esse ponto vermelho, ele está me dando de alguma forma uma ideia simultânea sobre essas duas características, percebe? Porque eu sei que se ele estiver mais para esse lado aqui, mais para cima, em geral, automaticamente eu tenho mais dessas duas características ao mesmo tempo, porque eu estou vendo que elas aumentam juntas. Tá? Então eu posso fazer isso para esse estado aqui e esse pontinho vai me dar uma ideia. Mas eu também posso fazer isso para os outros estados, se eu quiser, correto? Então, por exemplo, eu posso olhar esse outro estado aqui, ó, e posso perguntar qual é a distância dele até a reta. Projeta ele em cima da reta. Então aqui, ó, calcula a distância, mira em cima da reta. Onde vai bater? Bem aqui. Pá. Então agora você tem outro pontinho vermelho em cima da reta, que nada mais é que a projeção deste pontinho preto, desse estado, que é o dado original. Tá? E agora você tem um pontinho dele, uma representação desse estado em cima da reta, que também me dá uma boa ideia de como é a educação e a coleta de lixo desse estado, percebe? Com apenas um valor em cima da reta. Percebe que esse aqui está bem em cima, está bem na ponta, lá em cima da reta. Então isso aqui me dá uma boa ideia de como é a educação e a coleta de lixo nesse estado, percebe? Por quê? Porque eu sei que se ele cair aqui para cima, significa o quê? Ah, ele tem um ótimo desempenho na prova do ensino médio. E ele também tem uma boa cobertura da população com coleta de lixo. Ó. 95% mais ou menos, tá vendo aqui esse ponto? 95%, 96%. E qual foi a nota dele? 412, 415, acima de 410. Nota que ele está lá em cima na nota, tá vendo? Ele está lá em cima nos dois. Ah, então esse ponto vermelho agora ele me dá uma ideia justamente disso. Mais para cima, tem o melhor, os dois. Tá? Então agora eu posso repetir isso para os outros estados também. Eu posso fazer isso para esse outro estado aqui, ó. Qual é a distância dele até a reta? Pega o ponto, mira em cima da reta e atira. Bate bem aqui, tá vendo? Agora você tem 3 projeções sobre a reta. E você pode ver claramente que esse pontinho que representa esse estado aqui, ó, tá mais para cima do que esses outros 2 pontinhos que estão aqui mais para baixo, tá vendo? O que isso significa? Olha, esse carinha aqui, em geral, ele tem uma nota no ensino médio e uma cobertura de coleta de lixo melhor do que esse pontinho aqui que está mais para baixo, aqui mais para o meio, tá vendo? A coleta de lixo dele, a cobertura da coleta de lixo é pior. A nota dele no ensino médio também é mais baixa, tá? Então agora você pode comparar essas projeções em cima da reta, percebe? E comparando elas entre si, isso te dá uma ideia aproximada do quão diferentes ou parecidos os estados são entre si com relação às suas condições de vida. Com um único valor,
Ao invés de olhar as duas variáveis originais, agora eu posso olhar só para esse ponto em cima da reta. E isso aqui já me diz uma aproximação muito boa se esse estado tem uma educação e uma cobertura de coleta de lixo melhor, ou se ele tem uma nota no ensino médio e uma coleta de lixo pior. Então, se você pode repetir isso para outro estado, você pode repetir para outro estado, você pode repetir para o outro estado, e assim sucessivamente. E quanto mais você faz isso, mais você vai tendo projeções de cada estado individual sobre a sua reta. E você pode comparar essas projeções entre si e você vai vendo que alguns estados são mais parecidos com relação à educação e à coleta de lixo do que outros, percebe? Olha, eles caíram juntos sobre a reta. Por que eles caíram juntos? Porque os estados originais têm valores parecidos. Eles estão mais ou menos na mesma região dessa relação aqui. Estão mais ou menos na mesma região. Quanto mais longe eles caem em cima da reta, você percebe naturalmente, eles são mais diferentes. Esse aqui tem uma nota no ensino médio bem maior e coleta de lixo bem maior. Esse outro ponto aqui, desse outro estado, lá do outro lado, tem uma nota bem menor no ensino médio. E ele também tem uma cobertura de coleta de lixo bem menor, menos que 80%, quase 70% aqui, tá vendo? Então, agora nós temos uma forma de sumarizar duas variáveis em apenas uma, percebe? Repete isso para o outro estado, repete isso para o outro estado, para o outro. Faz isso para todos os estados. O que acontece? Então, se você tem N estados, você vai ter N projeções, uma para cada estado em cima da reta, correto? Então, se você repetir isso para todos os estados, no final você vai ter alguma coisa tipo isso, que lembra um espetinho de churrasco, correto? Mas, professor, se faz para todos os estados, não era para ficar todo mundo em cima da linha? Tá aí, tá todas as projeções. Hoje aqui estão todos. Se eu apagar os pontinhos pretos, está todo mundo aqui, né, na projeção. Os pontos pretos são o quê? Os dados originais, que nós medimos. Os pontos vermelhos são o quê? São as projeções dos estados sobre a reta, que resumem qual é o valor das variáveis originais ao longo da reta, percebe? Então, mais para cima e para a direita significa o quê? Maior coleta de lixo, maior nota média do ensino médio. Mais para baixo, à esquerda no gráfico, na reta, significa o quê? Menor cobertura da coleta de lixo, menor nota média do ensino médio. Tá? E nota que alguns pontos podem ter projeções sobrepostas, tá? Percebe? Por exemplo, aqui você tem dois pontos que são bem parecidos, né? Se você calcular a distância de cada um desses pontos e projetar aqui em cima da reta, eles vão dar mais ou menos na mesma posição, né? Olha esses outros pontos aqui, 1, 2, 3, tem 4 pontos pretos aqui, tá vendo? Aqui no meio, 4 pontos. Se você pegar cada um desses pontos e mirar em cima da reta, calcular a distância, fazendo ângulo reto sobre a reta, projeção de cada ponto sobre a reta, o que você vai perceber? Que esses 4 pontos têm a projeção praticamente no mesmo lugar na reta. Então, se você botar os 4 aqui, vai dar 4 pontos vermelhos mais ou menos no mesmo lugar, tá? Beleza, isso pode acontecer. Isso significa o quê? Que eles são bem parecidos, correto? Eles são bem parecidos, então eles caem no mesmo lugar. Percebe que, em geral, o que acontece? Estados mais parecidos com relação à educação e à coleta de lixo tendem a cair juntos na reta, percebe? Mais próximos. Quanto mais diferentes os estados com relação a essas características, mais distantes ou mais separados eles caem na reta, percebe? Alguns caem aqui numa ponta, outros caem lá na outra ponta. Então isso já diz para você, eles são bem diferentes. Beleza? Pegaram a ideia? Perguntem sobre o que a gente acabou de falar. Perguntem sobre o que a gente acabou de fazer.
Então percebe que você consegue resumir agora duas variáveis com apenas uma? Uma o quê? O que é essa uma? É justamente as projeções de cada um dos estados sobre a reta. Então ao invés de eu falar... A função para esses comparativos, professor. Oi? Não entendi. A função para esses comparativos de estado para estado é aquele correlação? Não, calma. Está na frente. A gente vai chegar no comando do R e tal, isso é detalhe. Importa pra gente agora você entender a ideia. Percebe que agora, ao invés de falar de duas variáveis separadamente, você consegue falar das duas ao mesmo tempo com apenas uma variável. Que variável? Essa nova variável que nós acabamos de criar, percebe? Nós literalmente inventamos uma variável. Essas projeções em cima da reta, elas representam o quê? Concretamente nada. Tá? Lembra que a reta é uma média. A média não existe no mundo real. O que existe são os dados. O que existe no mundo real são os pontos pretos. Os pontos vermelhos não são nada no mundo real. Porém, eles estão resumindo essa relação que você sabe que existe com base no mundo real. Então, nós criamos uma nova variável que sumariza ou sintetiza a mudança conjunta que há nessas duas variáveis originais no mundo real. Tá? Então agora a gente pode pegar essa reta com essas projeções que nós criamos aqui nesse gráfico e eu posso tirar ela desse gráfico, tá? Eu vou arrancar ela desse gráfico. Agora ela pode ganhar vida própria. Eu criei uma nova variável que me fala simultaneamente de diferentes condições de vida no estado. Então eu vou arrancar ela desse gráfico. E agora ela tem uma vida própria. Eu sei que se tiver mais para cima, significa o quê? Maior nota da educação, maior coleta de lixo. Se tiver mais para baixo, eu sei que menor nota da educação, menos coleta de lixo. Como os estatísticos chamam essa nova variável que nós acabamos de criar? Isso é um componente principal? Componente principal, exatamente. Tá? Componente principal. O que é um componente principal? Transforma aí numa frase pra gente. Transforma essa ideia que nós acabamos de ver em uma frase. É o preditor principal, é o que tem mais força, que tem a... É uma variável, é uma variável que nós criamos, que sumariza Sim. ou resume a variação conjunta em diferentes outras variáveis. Percebe? Essa variável, por si só, ela não me fala exatamente sobre educação e ela não me fala exatamente sobre coleta de lixo, mas ela me fala um resumo do que está acontecendo com as duas variáveis originais ao mesmo tempo. Eu sei que valores maiores significam as duas estão aumentando. Eu sei que valores menores significam as duas estão diminuindo. Então, um resumo, tá? É uma variável Professor, sintética. dá para pegar o conceito de componentes principais e imaginar o que o senhor fez agora como se ele tivesse pegado o sistema cartesiano e girado ele de forma a um dos eixos ficar mais equilibrado com a distância dos pontos? Exatamente. E aí, obviamente, no momento que eu giro o sistema cartesiano, eu crio novas variáveis. Exatamente. Matematicamente, é isso que estamos fazendo. Tá? Conceitualmente, por que estamos fazendo isso? Para resumir a variação conjunta em várias variáveis ao mesmo tempo, percebe? Agora, nós tínhamos um plano, percebe? Nós tínhamos um plano determinado por duas dimensões, em que eu precisava de duas variáveis para falar dos estados, das condições de vida dos estados. Agora, a gente não tem mais duas variáveis, eu tenho uma só. Então, a gente saiu de duas dimensões para apenas uma linha, tá? Isso é o componente principal.
Aí os estatísticos também chamam o componente principal de um eixo, tá? Esse tipo de variável que você cria para resumir ou sumarizar a variação simultânea que está ocorrendo em duas ou mais variáveis originais. É um eixo de ordenação. Então, esse é outro nome comum que você vai encontrar na literatura. Você fez uma ordenação. Você resumiu várias variáveis em um número menor e ordenou os estados com base em suas características. Por que ordenação? Porque percebe que exatamente esse é o resultado desse processo. Tá vendo que agora que a gente criou essa nova variável, você tem um ranking dos estados, percebe? De um lado, você tem estados com certas características. Do outro lado, você tem estados com as características opostas. Então, por isso que eles falam, é um método de ordenação. Você ordenou os estados. Agora tem uma ordem entre eles, de modo que de um lado tem certas características, do outro lado tem outras características. E quanto mais próximos os valores atribuídos a cada estado, mais parecidos eles são com relação a essas características. Quanto mais distantes ou quanto mais longe eles estiverem aqui, ó, no componente principal, mais diferentes os estados com relação a essas características. Tá? Outro nome que você pode encontrar para isso na literatura é o método de redução de dimensionalidade. O que é dimensionalidade? É o número de dimensões, ou seja, o número de variáveis. Redução de dimensionalidade, por quê? Porque você tinha duas, agora você só tem uma, então você reduziu o número de dimensões, reduziu a dimensionalidade, resumiu a informação de duas variáveis em apenas uma, tá? Certo, professor, mas quando a gente trabalha com componentes principais, a gente não vai gerar a quantidade de componentes principais proporcional à quantidade de variáveis? Sim. Proporcional não, igual, idêntico, exatamente o mesmo Na número. verdade a palavra é igual, igual. Por isso que eu me confundi quando o senhor falou. Tudo bem, eu entendi o raciocínio de transformar duas em uma, avaliando duas a duas, mas no contexto de avaliar componentes principais como um todo, a gente gera a mesma quantidade de componentes principais para variáveis, é isso? Exatamente. Então essa é a situação mais simples de todas, percebe? Você só tem duas variáveis. E se você tiver três? O que acontece se a gente tiver três variáveis? Como fica o nosso gráfico? Dá para fazer um componente só também deles, com pesos Também diferentes dá, das né? Mas variáveis. percebe que aqui o nosso gráfico é um plano, tem duas dimensões, porque a gente tem apenas duas variáveis, correto? Mas se a gente tivesse três variáveis, como ia ficar esse gráfico? Ia ter um terceiro eixo, com uma terceira dimensão no gráfico, correto? Ou seja, um gráfico 3D. A maioria das pessoas se perde com um gráfico em 3D, tá? Por isso eu nem vou mostrar nada em 3D para vocês. Mas apenas perceba que você enxerga em três dimensões, né? Você vê largura e altura nas coisas e você vê profundidade. Então imagina que além da nota média do ensino médio e da população que tem coleta de lixo, a gente botasse uma terceira variável aí, tipo proporção das pessoas que têm casa própria, habitação. Então haveria uma terceira dimensão nesse gráfico. Onde ela ia aparecer aí? É a terceira dimensão saindo aí desse plano, tá? Imagina o terceiro eixo saindo deste gráfico da tela do seu computador e indo na sua direção. Essa é a terceira dimensão. Então você teria uma nuvem de pontos tridimensional. Eu quero resumir agora essas três variáveis com uma variável só, que resume a informação das três. Como faz? Exatamente a mesma coisa. Você ainda pode continuar passando uma linha bem no meio da nuvem de pontos que resume a variação conjunta entre elas, né? Pode. Então, exatamente a mesma ideia. E se você tivesse quatro variáveis, quatro dimensões? Aí agora o nosso cérebro não enxerga mais, tá? Porque a gente está programado para enxergar só até no máximo três dimensões. Quatro dimensões, tá? Algumas pessoas dizem que conseguem enxergar, mas 99,9% dos seres humanos não consegue ver em quatro dimensões. Aí você não enxerga mais, mas a matemática continua funcionando exatamente do mesmo jeito, tá?
5 dimensões. Você não faz a menor ideia, mas você não consegue mais ver. Mas a matemática funciona do mesmo jeito. 6, 7, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, tanto faz o número de variáveis. Funciona do mesmo jeito. Qual é a condição fundamental para isso funcionar? Que haja correlações entre as variáveis, como você está vendo nesse gráfico. Tá? Por que a gente consegue resumir essas duas variáveis em uma só? Porque eu sei que quando uma aumenta, a outra tende a aumentar junto. É por isso que eu consigo dizer, olha, esses que estão mais para cima, em geral, tem mais nota na educação e mais coleta de lixo. E esses que estão mais para baixo, em geral, tem menos dos dois, dessas duas variáveis. Mas isso é possível porque essas variáveis estão correlacionadas. Se elas não estiverem, aí então essa ideia não funciona mais, percebe? Porque quando um aumentar, o outro pode fazer qualquer coisa. Quando um diminuir, o outro pode mudar de qualquer jeito. Aí eu não consigo mais resumir os dois. Eu só consigo resumir quando eles têm alguma relação. E quanto mais forte for essa relação, melhor eu consigo representá-los de forma resumida com apenas uma variável sintética, com apenas um componente principal. Beleza? Então agora que você tem essa nova variável aí, ó, aí os estatísticos dizem assim, então você resumiu essas variáveis em um número menor para representar como elas mudam simultaneamente. Então você fez uma análise de componentes principais. Em inglês, Principal Component Analysis. Tá? Então a sigla que você vai encontrar na literatura normalmente é essa. PCA. Análise de componentes principais. Então essa é uma forma muito simples, porém muito geral e, portanto, muito útil de resumir várias variáveis em um número menor. Inclusive em uma só, como vocês viram nesse caso, né? Inclusive em apenas uma. É a única forma de fazer isso? Não, tem várias. Porém, a PCA é de longe a mais utilizada. E também foi a primeira, tá? Pearson, 1908, tá? Ou seja, tem um pouco mais que 100 anos isso aí. Lembra do Carl Pearson que eu já falei para vocês? Grande estatístico do fim do século XIX, começo do século XX. Criou grande parte de coisas que a gente utiliza até hoje. Desvio padrão, fórmula para medir correlação, a teoria de correlação e regressão. E, inclusive, métodos multivariados. Tipo o quê? Tipo isso aí, PCA, tá? Tem outras formas de fazer isso, mas essa é uma forma, a primeira que apareceu, é a mais simples de todas, e se você entende o conceito sobre como a PCA funciona, você automaticamente entende qualquer outro método de redução de dimensionalidade, tá? Por quê? Porque todos fazem exatamente aplicar essa mesma ideia, tá? Aí pode mudar um pouco o detalhe de como exatamente isso é feito, mas a ideia, o conceito é exatamente o mesmo. E, portanto, todos dependem dessa característica fundamental, que é o quê? Tem que haver correlações entre as variáveis para isso funcionar, para você conseguir resumir várias em um número menor. Se não houver correlações, cada uma está mudando de um jeito diferente, então já era. Então, não rola, tá? Beleza? Então, você pode se perguntar, tá, legal, eu consegui resumir duas variáveis em uma só, mas o que eu faço com isso agora? Para que serve? Vou resumir, tá? Mas o que eu vou ganhar com isso? Porque agora que você resumiu várias variáveis em apenas uma, lembra que você tinha 8 variáveis diferentes para falar de condições de vida? E você tinha 8 análises diferentes para fazer? Então agora que você resumiu várias variáveis em apenas uma, talvez você pode fazer tipo isso. Ó. Ao invés de você ter trocentas análises diferentes, você pode fazer uma pergunta: como o fator ou a variável tal influencia as condições de vida no estado em geral. Agora isso pode ser a sua nova variável dependente, percebe? E você pode perguntar: as condições de vida em geral nos estados brasileiros têm relação com alguma outra coisa? Por exemplo, tem relação se o estado está na Amazônia ou não?
tem relação com a riqueza do estado, tem relação com isso, tem relação com aquilo, tem relação com sei lá o quê, tem relação com o que você quiser perguntar. Só que agora você não precisa mais de 8 análises diferentes, percebe? Agora você consegue falar sobre um padrão geral de condições de vida com apenas uma variável e, portanto, com apenas uma análise. Essa é a grande utilidade da PCA e dos métodos de redução de dimensionalidade em geral, tá? Que agora, em vez de falar do específico, do detalhe, você pode tirar conclusões gerais. Você pode falar dos padrões gerais, dos padrões mais fortes em um conjunto de muitas variáveis. Você pode falar sobre mudanças de composição das características dos estados, não simplesmente de uma ou de outra característica, percebe? Então essa é a grande utilidade dessa ideia. Perguntas sobre o que a gente acabou de fazer? Perguntas sobre o que a gente acabou de fazer? Aparentemente tudo ok. Tranquilo? Pegou a ideia? Então, a minha pergunta é: existe uma fórmula mágica? Essa é a fórmula mágica para calcular, é? Para calcular o quê? Porque você falou que a gente vai fazendo os pontos, né? Como você fez aí nos vermelhinhos, que virou um churrasquinho, e aí vai colocar nesse componente principal aí, né? Isso vai revelar esse componente principal, baseado no que você já falou, nas minhas conclusões gerais, né? Exato. Que vai ser uma coisa só. Vai ser um resumo, né? Exato. A correlação, não é isso? Exato. Então, é só isso. Na hora que você for fazer uma pergunta para mim, eu vou pegar, analisar, eu vou fazer uma hipótese, na verdade, não é isso que você Exatamente. falou? E a hipótese é, na verdade, o caminho, é a resposta para tudo isso, né? Não é o caminho, né? A resposta, desculpa, professor. Exatamente, Não é isso é o caminho. que eu queria. Exatamente Isso, é o isso, é o caminho. caminho. Por que o caminho? Porque lembra Isso. que você pode fazer perguntas diferentes sobre condições de vida nos estados, correto? Entendi. Talvez eu não quero falar sobre condições de vida em geral. Eu quero falar o que afeta a qualidade da educação. Então não me interessa isso aqui, percebe? A minha variável dependente é a avaliação da educação do estado. Eu quero saber o que influencia isso. Então você tem claramente uma variável dependente específica, você faz perguntas sobre ela. Não, quero falar sobre a coleta de lixo só. Eu quero saber o que determina a coleta de lixo no estado. Então você tem uma pergunta sobre uma variável específica, né? Então, beleza, é uma variável dependente. Você pode responder usando todos os métodos que você já aprendeu até agora. Agora, não quero falar da educação, ou da coleta de lixo, ou da saúde, ou da segurança. Eu quero falar das condições de vida em geral dos estados. Onde, em geral, tem condições melhores ou piores. Ou como as condições de vida mudam entre estados. Tá? Talvez não necessariamente tem melhor e pior. Talvez alguns são melhores em certas características e piores em outras. E do outro lado você tem os estados que são ruins naquelas primeiras características, mas são melhores nessas segundas. Então a composição de condições de vida pode mudar entre os estados. Então você quer falar o quê? Você quer falar de características específicas ou você quer falar do geral, da composição de características? Então se você quer falar disso, agora você tem uma forma. Entendeu? Então, Sim, percebe que a diferença é crucial, é na sua pergunta, né? Você quer falar de quê? Sim. Você quer perguntar de quê? Se você não está interessado em falar em padrões de composição ou padrões gerais, então nada disso aqui faz sentido, tá? Não tem por que fazer isso. Isso só faz sentido se você está interessado em um conceito ou uma ideia que naturalmente envolve várias medidas, várias características mudando simultaneamente, tá? Sim. Então, nesse caso, é isso que nos interessa. Dependendo da sua área de atuação, você vai encontrar outras situações que envolvem várias variáveis mudando ao mesmo tempo, tá? Então, os biólogos frequentemente estão interessados em coisas multivariadas, né? Quer falar da composição de espécies. Quais são as espécies que ocorrem no local
por que locais diferentes têm espécies diferentes ocorrendo nesses lugares. A composição de espécies muda entre locais. Ah, então você quer falar no padrão geral de composição, tá? Não quero falar da espécie A, da espécie B, eu quero falar como a composição muda. Aí os geneticistas pegam o DNA das pessoas, aí fazem a genotipagem, né? Aí cada indivíduo tem suas próprias combinações lá do seu material genético, que nós chamamos de genótipo. Aí você tem diferentes genes, cada gene expressa uma característica diferente. Como é que a composição genética muda entre pessoas, né? Talvez algumas pessoas têm certas variantes genéticas, outras pessoas têm outras variantes genéticas. Aí então não quer falar do gene A, do gene B, do gene C, quer falar da composição genética como um todo, do indivíduo ou da população. Ah, então você está interessado na composição? Então, possivelmente alguma coisa como isso vai ser útil para responder perguntas sobre isso, tá? Pessoal da economia, eu quero caracterizar a economia de um lugar, eu quero caracterizar uma cadeia produtiva de alguma coisa. O que é cadeia produtiva? É um atributo só? Não, são vários. A economia de um lugar, como que eu caracterizo isso? A economia do estado de Roraima, o que é isso? É uma coisa só? Não, são várias coisas, né? A agricultura, pecuária, indústria, serviços, produtividade. Ah, então... Entendeu? Então depende da sua pergunta. Sim, perfeito, professor. Beleza? Obrigada. Sim. Mais perguntas sobre isso? Mais perguntas? Não uma pergunta, mas desde que essa aula começou, eu fico tentando relacionar com o meu trabalho, né? Onde que eu vou, como eu vou usar. Uhum. E lógico, quando a gente chega nessas análises assim de multivariada, e você falou uma coisa aí para a Marta agora que eu acabei de pensar, sobre a cadeia produtiva, né? Uhum. Meu trabalho eu relaciono o modo de licenciamento ambiental dessas usinas que estão sendo construídas. Uhum. E às vezes na nossa análise, você pega só a construção do empreendimento. Mas tem certo tipo de usina, como as de biomassa, por exemplo, que eu entendo que o ideal seria que a gente analisasse a cadeia produtiva. Uhum. Porque você pode ter um pouco impacto aqui, mas na produção lá do biocombustível, na plantação, você tem outros tipos de impacto. Uhum. Aí você falou, eu já anotei aqui. Vou Então, uma mesma inspirar. usina pode produzir energia através de mais de uma fonte? Sim. Então aí você já tem uma situação desse tipo, por exemplo, né? Nós temos pelo menos uma. Aliás, eu estou com uma tarefa de fazer um termo de referência para uma que é exatamente híbrida. Você É mais um tipo pode ter de... uma pergunta do tipo: o que influencia a produção de energia em uma usina? Agora, o que é produção de energia? Pode ser a produção total de energia, que é a quantidade total de energia, e isso independe de onde ela veio, correto? É um número só. Tantos quilowatts por, sei lá, quanto tempo, por exemplo. Beleza? Agora, você também pode pensar, mas a produção de energia das usinas não vem necessariamente de uma mesma fonte. Uma mesma usina pode produzir a maior parte dessa energia de uma fonte, mas uma parte vem de outra fonte. Então, a composição da produção de energia também varia entre usinas. Então, talvez pode ser útil agora, para você falar da composição, percebe? O que determina a composição de produção de energia das usinas? Ou, por exemplo, o que determina a composição da matriz energética dos estados do Brasil? Alguns estados têm quase toda a sua energia vindo de hidrelétricas. Mas alguns outros estados também dependem bastante de energia de termoelétricas. Dentre as termoelétricas, são todas do mesmo tipo? Não, por quê? Porque elas podem utilizar combustível de diferentes tipos, né? Então, na verdade, a matriz energética de um estado não é uma coisa, uma variável, são várias variáveis, né? Só aqui nós estamos com 4 tipos de térmica. Exatamente. Nós estamos com diesel, com gás natural, estamos com biomassa e biocombustível. São todos Então, são 4 coisas diferentes. Então, se eu fosse montar uma tabela sobre matriz energética dos estados do Brasil, eu já ia saber que ia ter pelo menos 4 variáveis, 4 colunas, né? Mais a hidrelétrica, 5, mais não sei o que, tá?
Aí tem aqueles locais experimentais que lá em São Paulo. E tem mais aqui. Estão usando Exatamente, aí nós hélio, estamos. né? Enfim. É, Então tem várias possibilidades. Então esse é outro exemplo, tá? Então percebe que muitas ideias, muitas questões que a gente pensa, eu quero saber o que influencia tal coisa. Se você parar para pensar, essa tal coisa, na verdade, não é uma variável. Como é que eu meço isso? Ao pensar sobre isso, você percebe que, opa, mas não dá, na verdade, para eu medir só uma coisa. Se eu quiser falar sobre isso, eu tenho que medir várias coisas. Então, toda vez que isso acontece, automaticamente você percebe que você está lidando com um problema multivariado. Tá? E aí talvez pode ser útil para você, então, não saber simplesmente o que acontece com a variável A, B ou C, mas o que acontece com a composição dessas variáveis. Se isso acontecer, então agora você já tem uma ideia de como lidar com isso. Tá? Essa é a forma mais simples, tá? Lembrando, de novo, não é a única e não é necessariamente a melhor para qualquer situação, porque percebe que a gente está assumindo algumas coisas, né? Eu estou usando uma linha reta, eu estou usando a distância específica tal, tá? Então, tem o detalhe é assim, variações. qual a importância de usar o método? O que é importante? Então, aí para você ter uma familiaridade maior com o uso, aí só tem um jeito, né? Usando. Usando, né? Então, Professor, no caso, o Diga. quanto de variáveis pode ser transformado em principal, também vai depender da minha hipótese, da minha pergunta? O número de componentes, vocês vão ver isso na prática na atividade, tá? Então essa é a nossa conversa de hoje. A atividade de hoje é para você aplicar isso aí, para você ir vendo você mesmo, passo a passo. As Entendi. etapas, qual é a cara do resultado, o que aparece, como Isso. fica, e aí a partir daí você vai ganhando uma compreensão melhor. Porém, o número de componentes principais, você vai perceber, amanhã a gente vai falar melhor, ele é sempre igual ao número de variáveis que você usa, tá? Sempre. Por que exatamente? Amanhã você vai entender melhor. Mas se você tem duas variáveis, vai ter dois componentes principais. Nota que eu só falei um aqui, tá? Eu só mostrei um. Exato. Eu mostrei, esse aqui é o primeiro componente principal, mas tem um segundo nesse gráfico também. Agora, se você tiver 3 variáveis, vai ter 3. Se você tiver 100 variáveis, vai ter necessariamente 100 componentes principais. Porém, eles todos trazem a mesma informação? Não. Alguns são mais importantes que outros? Sim. E aí você vai perceber isso na atividade e amanhã a gente vai conversar sobre os resultados, tá? Então logo mais vocês vão receber o link com a atividade, vocês vão receber um script como guia para vocês fazerem a PCA sobre os dados que a gente acabou de conversar. Vocês vão olhar o resultado da PCA, vocês vão ver se tem relação entre as condições de vida nos estados brasileiros e a região do estado, se ele está na Amazônia legal ou não. E aí vocês vão pensar sobre esses resultados e amanhã a gente conversa melhor sobre eles. Beleza? Beleza. Professor, vou comer peixe frito.